18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Muito boa noite para você sintonizado aqui com a gente em 100,7. Obrigada pela sua audiência. Continuamos aqui com a programação da Mix, agora com o programa 18 horas. Comigo, Karime Leão e Kennedson Paz. Boa noite, Kennedson. Olá, muito boa noite, Karime. Boa noite a todos vocês que acompanham aqui o 18 horas da Rádio Mix Manaus. E para o nosso programa ficar ainda mais sensacional, só com a sua companhia, manda aquela mensagem pra gente no WhatsApp, que é o 994887592. A gente quer saber o que você pensa a respeito dos assuntos que a gente aborda aqui no programa, e vale também a sua sugestão de assunto. Não esquece, você que nos acompanha pela live do YouTube, também está valendo a sua participação. Manda a sua mensagem de texto e não esquece de seguir a gente nas redes sociais. No @18 horas News. 18 horas. Trânsito. A gente já começa sabendo como é que está o trânsito agora, 6h02, com o repórter André Meirelles. Boa noite, André. Muito boa noite para você, Karime, Kennedson. Boa noite a todos os ouvintes que nos acompanham aqui na 100.7. Olha, o trânsito hoje é pelo bairro Japiri. A gente está aqui na Praça do Japiri e a Avenida Rodrigo Otávio tá com trânsito carregado, trânsito pesado. A gente fala nesse momento no sentido bairro centro, aqui desde as proximidades dessa Praça do Japiri em diante, até chegar próximo ali da UFAM. Quem trafega por esse local tá encontrando bastante dificuldades, porque é trânsito lento, carregado aqui pelo local. E daqui a pouco a gente traz mais informações. Volto com vocês. Muito obrigada, André Meirelles. 18 horas. E vamos aos destaques de hoje. Wilson Lima pede mais um empréstimo. Só nesse segundo mandato, o governador já pegou mais de 17 bilhões de reais emprestados. Só nesse segundo mandato, né, Karime? É um valor muito alto. E o Senado, Karime, hoje ele aprovou o fim da chamada escala 6x1. E pesquisa revela que mais da metade da exploração de madeira no Amazonas é feita de forma ilegal. 18 horas. Esses e outros assuntos, os destaques do dia, a partir de agora para você sintonizado aqui em 100,7 no programa 18 horas de hoje, quarta-feira, dia 10 de dezembro de 2025. Você está ouvindo 18 horas. A gente começa o programa com mais um absurdo nas contas públicas no governo do Amazonas. Agora o governador Wilson Lima pediu mais um empréstimo, dessa vez de 327 milhões de reais. A gente pergunta, para onde é que está indo tanto dinheiro, né, gente? Esse é o 12º empréstimo só no segundo mandato, que já soma 17 bilhões de reais, Kennedy. Com certeza é um escândalo muito grave aqui para o nosso estado do Amazonas, e a gente segue querendo saber para onde que vai todo esse dinheiro, né, Karime? Nós não estamos falando só de empréstimo, gente. Desses 17 bilhões de reais só nesse mandato, o Amazonas é um estado rico que todo ano com certeza bate recorde de arrecadação. A gente inclusive comenta aqui no 18 horas, e a gestão Wilson Lima já soma 180 bilhões de reais em arrecadação. E para onde que vai esse dinheiro, gente? Como é que gasta tanto que ainda precisa pedir mais dinheiro emprestado, Karime? Recordes de arrecadação e tá pedindo dinheiro emprestado para quê? Como? Sabemos que esse dinheiro todo não vai para a educação, nem para a saúde, muito menos para a segurança pública, tá? Temos os piores índices do Brasil nessas áreas. O Amazonas teve a maior queda de competitividade entre os estados de todo o Brasil em 2025, com resultados negativos em infraestrutura, pesquisa e inovação e solidez fiscal, porque será, né? Somos o último lugar do Enem, os hospitais estão sucateados e todos os dias recebemos graves denúncias de mortes pela completa falta de gestão nessas unidades. Na segurança pública nossa, sabemos que nos últimos anos as facções criminosas tomaram conta de todo o estado. Temos os piores índices também na violência. E de novo, Karime, para onde é que tá indo toda essa grana arrecadada? Só de PIB, gente, no mês de setembro o Amazonas cresceu 4,23% no segundo semestre do ano, gente. Ou seja, a soma de todos os bens e serviços produzidos
aqui no estado do Amazonas, a gente tem a informação que somou 45,9 bilhões de reais. É muito dinheiro que o governo Wilson Lima não consegue administrar com responsabilidade. Um estado rico que segue com os piores índices da sua história, dinheiro que com certeza que essa gestão não consegue transformar em progresso para o nosso estado e muito menos para melhorias de serviços para a população do estado do Amazonas. E é importante a gente lembrar, gente, que esse dinheiro ele é da população, sendo ali de empréstimo ou de arrecadação. Quem vai pagar a conta com certeza é o cidadão, porque já paga muito dinheiro. E aí como é que vai ficar, né, Karime? Porque pegar esses bilhões de reais de mais empréstimos vai ser mais impostos, com certeza. Mais impostos, no fim das contas, que vai pegar a população e as próximas gestões, claro. De novo, lembrando, o Estado, governo do Estado, prefeitura, governo federal não tem dinheiro. O dinheiro é nosso, é o dinheiro da nossa arrecadação, são os nossos impostos que pagam tudo o que eles fazem, todo o assistencialismo ou não, toda obra, todo investimento é dinheiro nosso. O povo é que vai pagar, né, Kennedy? Nós é que vamos pagar essa conta, esses empréstimos de bilhões de reais. E no meio desse caos total de serviços públicos, o governo enviou à Assembleia mais esse pedido de empréstimo internacional desses 328 milhões de reais junto ao Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento, né? Um braço aí do Banco Mundial. O governo Wilson Lima, ele pede mais esse dinheiro, ele está fazendo mais essa dívida e ele diz que é em nome de uma modernização e que o povo simplesmente não vê, né? Pois é, Karime, o governo, na realidade, ele diz que esse dinheiro ele vai para poder fazer melhorias na gestão fiscal e administrativa do estado do Amazonas, o chamado Progestão Amazonas. E ele promete digitalização, sistemas de controle, reformas administrativas. Daí a gente tem uma pergunta. Uma hora dessas, Karime, já no final do mandato, a gente está falando do governador Wilson Lima já quase saindo desse mandato e mais empréstimos sendo acumulados. Como é que não pensou em implantar essa pronta resposta, Karime, essa proposta desde o começo do mandato dele? Por que isso veio acontecer agora? E é uma realidade muito dura, Karime, com certeza. O cidadão, ele não precisa, gente, de um novo sistema de informática, enquanto o filho de muitos cidadãos acabam morrendo sem atendimento dentro das nossas unidades de saúde do estado do Amazonas. E é um retrato que a gente vê praticamente todo dia, Karime. Quase todo dia a gente recebe denúncia, a gente fala aqui no 18 horas. O discurso do governo é de profissionalizar a máquina pública, mas na vida real a gente sabe que o Amazonas está afundado nos piores índices sociais, afundado em dívidas que vão ficar pro povo pagar, né? Porque a gestão de Wilson Lima termina ano que vem, como você falou. Ele pegou o dinheiro, mas não vai ser ele quem vai pagar esses bilhões de reais emprestados. A repórter Nathalie Moraes tem mais detalhes a respeito de mais esse empréstimo, está ao vivo aqui com a gente, traz pra gente mais detalhes. Boa noite, Nathalie. Então, a votação da Assembleia para liberar ou não esse novo empréstimo estava marcado para hoje, não é isso? Boa noite para você, Karime. Boa noite, Kennedy Paes. Boa noite para todos os ouvintes que nos acompanham aqui no programa 18 horas. Então, Karime, esse pedido de empréstimo chegou lá na Alian nesta terça-feira já ali com um pedido de urgência. Isso porque os deputados devem entrar em recesso parlamentar já a partir da próxima semana. E parece até que a gente está trazendo figurinha repetida, informação antiga, mas não, é realmente um novo empréstimo. Só para reforçar, Karime, no dia 18 de novembro, eu sentei aqui na bancada e disse para os nossos ouvintes que o governador tinha solicitado um empréstimo de 1,5 bilhão de reais. E hoje a gente está trazendo aí mais 327 milhões. É assim, um verdadeiro absurdo. Não tem, quer dizer, não tem um mês. E o que ele fez com aqueles bilhões de reais que pediu de empréstimo, gente? Que loucura, como é que se torra dinheiro assim? É difícil, Karime, porque ele defende que é para melhorar a gestão, modernizar o Estado, equilibrar as contas, mas a realidade que bate na porta é completamente controversa ao discurso de agora tem, né, Kennedy? A gente recebe diariamente aqui no 18 horas denúncias que aqui no Amazonas
Amazonas agora tem hospitais lotados, agora tem professores trabalhando em salas superlotadas sem nenhuma estrutura, agora tem policiais sem fardamento, viaturas sucateadas, é isso que agora tem. E muito calor. Agora um detalhe, Nathalie, só pra a gente só abrir um parênteses aqui. Ontem a gente abriu 18 horas falando sobre aquele elefante branco que é o hospital do Hemoan, gente. Se você fizer um comparativo dos custos para manter o hospital do Hemoan funcionando, onde salvaria diversas vidas no nosso estado do Amazonas, gente, daria até para fazer outros investimentos. Imagina, é necessário de fato esse sistema, sendo que nós temos um hospital pronto, se acabando com o passar do tempo e vidas sendo perdidas, porque quem não tem atendimento aqui tem que ir para fora. E esses 327 milhões não incluem, né, o funcionamento do Hemoan, né? A gente volta a reforçar aqui. O governo enviou a Lei Orçamentária Anual, para que os deputados aprovem o orçamento do governo do Amazonas para o ano que vem, e não está o funcionamento do Hemoan. E aí agora, com esses 327 milhões de reais desse empréstimo internacional, chegando ali em pedido de urgência para quê? Para aprovar uma dívida que vai ficar aí para os próximos gestores, porque a gente não vê urgência dessa atual gestão, né? A gente realmente tem vivido uma saúde colapsada, a gente tem tido um problema de educação precarizada e a segurança em crise. E aí agora o deputado de oposição, Wilker Barreto, subiu à tribuna hoje realmente para questionar aí esse empréstimo, dizendo, né, que o governo não apresenta explicações claras, não mostra onde os bilhões que já foram contratados e aprovados pela maioria dos deputados, inclusive vale a gente reforçar que no último dia 18 de novembro, o Wilker Barreto foi o único que teve coragem de votar contrário, né? E o delegado Péricles se absteve ali do seu voto, e os demais, os outros 25 deputados estaduais do Amazonas, todos votaram favoráveis a esse empréstimo de 1,5 bilhão de reais, gente. Gente, acabou já 1,5 bilhão de reais. E ele não pagou nem o pessoal que estava devendo da saúde. A gente reforçar, não tem dinheiro para chamar os nossos concursados, né? Também os profissionais quarteirizados, né? Porque a saúde do 28 de agosto ela já é terceirizada, e hoje a gente tem a quarteirização da saúde no Amazonas. Eles estão há 4 meses sem receber os seus salários. E aí é por conta dessas situações, desse mau uso do nosso dinheiro, que o deputado realmente subiu ali a bancada para tentar entender. A gente sabe que o governo vem repetindo os mesmos resultados, mas a entrega a população não está recebendo. Vamos conferir aí o que disse o deputado estadual Wilker Barreto. Nós estamos falando de um empréstimo de quase 400 milhões de reais, no apagar das luzes, sob o pretexto de modernização da máquina estadual, mas que ele não diz aonde vai ser feito, então não dá para aprovar. Eu estou ponderando para que o secretário venha a esta casa pelo menos até amanhã para fazer explicações sobre a matéria. Gente, é dinheiro do contribuinte, está muito fácil. Você manda uma folha de papel e tira do contribuinte 400 milhões de reais. E é o 12º empréstimo que o Wilson pede ao longo desses 7 anos. Eu pergunto para você que está me escutando, cadê esse dinheiro? Para onde está indo? Entendeu? Então, eu estou ponderando meus pares para que a gente possa, pelo menos, chamar o secretário amanhã para vir dar esclarecimentos nesta casa sobre a matéria. 18 horas. Karime, Kennedson e ouvintes no programa 18 horas, como a gente ouviu aí na fala do deputado estadual Wilker Barreto, ele realmente deve chamar aí o secretário da Casa Civil, o secretário de Fazenda, para conversar, para tentar entender o porquê de mais um empréstimo tão volumoso, a gente pode dizer assim, 327 milhões de reais, poderia não resolve todos os nossos problemas, mas, por exemplo, colocaria o hospital do Hemoan em funcionamento, que precisa de 63 milhões de reais por ano. E aí, realmente, Karime, o que chama a atenção é porque esse pedido chega justamente ali, né, num ano pré-eleitoral. A gente está falando de empréstimos que não param. Você adiantou para os nossos ouvintes, esse é o 12º
12º pedido de empréstimo do governo Wilson Lima. Só nesse segundo mandato já foram mais de 17 bilhões de reais. A gente já fez aqui as contas no programa 18 horas, os próximos gestores, porque isso vai demorar mais de 30 anos para o governo terminar de pagar. Eu vou virar uma senhora e a gente ainda vai estar pagando realmente essa dívida. Então, Karime, a pergunta que realmente fica no ar, o Amazonas está pegando cada vez mais dinheiro, investir no povo, a gente não vê esse investimento no povo, né? A gente realmente só vê que está empurrando uma conta gigantesca para os próximos governos e principalmente para o nosso bolso. Ou seja, tá pegando dinheiro, não vai pagar, vai-se embora, vai largar o povo à própria sorte, porque não deixou nada estruturado, não inaugurou um hospital, piorou todos os índices da sociedade, temos aí o pior lugar no Enem, os números absurdos e alarmantes da segurança pública do estado. Nós vimos nesses últimos anos as facções criminosas tomarem conta do estado, estão muito bem também, estamos à mercê das facções criminosas, essa é a realidade, porque simplesmente não investiu em segurança pública, não investiu em inteligência, sequer lá na ponta, aquele agente que a gente tem tanto apreço aos policiais que estão lá nas ruas trabalhando na nossa segurança pública, essas pessoas não têm a menor valorização, assim como também os profissionais da educação não têm valorização. Um governo que deu calote em todo mundo, da educação à saúde, passando pela segurança pública. Os policiais estão precisando arcar com fardamento, gente. E empresas falindo. Empresas que o governador tinha contratos, não honrou a palavra, não pagou, deu calote, estão indo embora, estão falindo. É uma gestão que realmente está falindo o estado do Amazonas numa competência jamais vista. Não é à toa que em pesquisa nacional ele é apontado como o pior governador do Brasil. Muito obrigada pelas informações, Nathalie Moraes. Você está ouvindo 18 horas. E agora, continuando falando sobre esse assunto de política, gente, porque tem uma novidade que com certeza vai impactar muito você que está ouvindo aqui o 18 horas. As emendas parlamentares que deveriam ajudar os municípios estão virando caso de polícia, gente. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, apontou irregularidades em emendas PIX em pelo menos 20 municípios, Karime. Kenneth, e aqui no Amazonas, um dos municípios que é citado é Maués, que recebeu 2 milhões de reais em emendas PIX. O caso foi enviado à Polícia Federal e quem acompanha e conta pra gente os desdobramentos é a repórter Odinéia Araújo. Odinéia, boa noite. Já se sabe o que está sendo investigado, ao certo? Bom, o que está sendo investigado, segundo o ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, é que nenhum dos municípios auditados cumpriu totalmente as regras legais. Em alguns estados, as auditorias encontraram até pagamentos indevidos, obras superfaturadas e uso de dinheiro antes da liberação oficial dele. Por isso, as emendas viraram caso de polícia e o ministro Flávio Dino mandou a Polícia Federal investigar suspeitas de irregularidades em emendas PIX em 20 municípios do Brasil, incluindo o município de Maués, aqui no Amazonas, que recebeu cerca de 2 milhões de reais nesses repasses, como vocês falaram. No Amazonas, o caso de Maués, inclusive, entra no radar dessas investigações. E para o advogado Manuel Júnior, integrante do Comitê Amazonas de Combate à Corrupção, do ponto de vista técnico, a determinação do ministro é bastante relevante por reforçar o papel dos órgãos de controle na correta aplicação das emendas PIX. A auditoria da CGU identificou falhas importantes em 20 municípios, incluindo Maués, no Amazonas, como a ausência de transparência e problema na comprovação de gastos. Quando há indícios consistentes de irregularidades, o encaminhamento para a investigação da Polícia Federal é um procedimento natural do sistema de fiscalização. Entendo não ser uma medida política, e sim uma medida técnica. Essa decisão contribui para aprimorar a governança,
fortalecer controles internos e garantir que o dinheiro público seja aplicado corretamente, trazendo mais segurança jurídica e mais confiança para toda a sociedade. O relatório foi feito pela Controladoria Geral da União e aponta um quadro generalizado de ilegalidades, como falhas graves na transparência e na forma como o dinheiro foi rastreado e aplicado. Segundo o ministro, o problema é grave e afronta decisões do próprio STF. Agora, além da Polícia Federal, a Controladoria Geral da União, CGU, terá que ampliar as auditorias e a Advocacia Geral da União vai apurar como recuperar recursos desviados. Volto com vocês. Você está ouvindo 18 horas. Agora, Karime, o governo federal ele confirmou hoje que o salário mínimo vai para R$1.621, na verdade R$1.621 no ano que vem. Um reajuste de 6,79% vai começar a valer a partir do mês de janeiro agora, gente. Ou seja, no salário do trabalhador, ele já vai receber em fevereiro esse aumento, Karime. De 6,79%, olha aí. E pelo formato adotado, o reajuste corresponde à soma dos seguintes índices: a inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor, que é o INPC, em 12 meses até novembro, e o Índice de Crescimento Real do Produto Interno Bruto, que é o PIB, de 2 anos anteriores. 18 horas. Política. 6 horas e 21 minutos, vamos de política. Kennethson Paes e Nathalie Moraes com a gente. Nathalie, boa noite mais uma vez. Vamos lá. 5 deputados aqui do Amazonas votaram a favor do projeto de lei que reduz a pena dos envolvidos nos atos de 8 de janeiro. Como é que ficou exatamente esse posicionamento? Quem foi contra? Quem foi a favor? Conta pra gente. Muito boa noite mais uma vez pra você, Karime, pro Kennethson. Eles chamaram, assim, pros nossos ouvintes também. Já ia seguir aqui sem dar boa noite pra eles. Eu sei que tem muita gente essa hora presa no trânsito, acompanhando aqui o programa 18 horas. Não deixa a gente não, viu? Porque a gente vai falar agora da PL da dosimetria. 5 dos 8 deputados federais aqui do Amazonas votaram aí a favor desse projeto de lei que diminui as penas não somente do ex-presidente Bolsonaro, mas pelo menos de todos os envolvidos ali nos atos de 8 de janeiro. E aí, entre os parlamentares que votaram, eu falo aí o Adail Filho, o Amon Mandel e o capitão Alberto Neto e o Fausto Júnior e o Pauderney Avelino votaram a favor. Já os demais deputados, todos votaram contra. Somente o deputado Sidney Leite ele preferiu ali se abster do seu voto, né? Já os deputados Átila Lins, Silas Câmara, eles não estiveram presentes lá na Câmara, então eles não participaram dessa votação. E aí nas redes sociais, Karime, muita gente falou dessa situação e claro, o capitão Alberto Neto tá tentando ali uma vaga pro Senado, ele tenta ali uma proximidade com o ex-presidente Bolsonaro e ele foi lá nas redes sociais e comemorou, mas ele disse que ainda tem muito para avançar. Vamos conferir aí um trechinho da fala do deputado federal, capitão Alberto Neto. Vencemos uma batalha, ainda não vencemos a guerra, mas hoje foi um gole de justiça nesse deserto de impunidade que nós estamos vivendo. Pessoas que foram presas sem ter cometido crime nenhum, não tiveram a chance de defesa, contraditório. Foi isso que aconteceu, a grande verdade é essa. Nós vencemos uma batalha hoje, votamos o texto da redução da pena das pessoas que participaram do 8 de janeiro e de muitos que nem participaram, mas foram presos, foram condenados. O PT votou contra, como sempre. Votou contra até contra a Constituição de 1988. Eles gostam mesmo de ditadura e proteger quem é do lado deles. É uma revolta seletiva. Anistia é isso, é pacificação, é virar a página. 18 horas. Karime, Kennethson e ouvintes do programa 18 horas, a gente ouviu aí a fala do deputado federal do Amazonas, capitão Alberto Neto, e o texto recebeu 291 votos favoráveis e 148 contrários, né, Kennethson? Teve muito deputado federal da base do PL Nacional que também comemorou isso aí. Com certeza, teve muitos deputados, esse é um valor expressivo, né? 291 deputados votaram a favor e apenas 148 votaram contra essa decisão, e agora fica aquela pergunta, né? Como é que fica esse cenário?
depois de toda essa votação na Câmara dos Deputados, o jogo agora ele vai para o Senado e se a matéria avançar e for sancionada, o ex-presidente Jair Bolsonaro ele pode ter uma queda significativa da pena dele, que era de mais de 27 anos, e aí pode passar para 2 anos e 4 meses. Mas é claro que vai haver todo esse processo, esse rito no Senado. O presidente Davi Alcolumbre do Senado, ele já tinha adiantado que se fosse aprovado na Câmara dos Deputados, também seria aprovado no Senado, pelo menos pela grande maioria, as intenções de voto para que isso fosse acontecer. E agora vai ser definido lá no Senado o que vai acontecer de fato, respeitando, é claro, as decisões do Supremo Tribunal Federal. Então, qualquer ponto de projeto, ele pode ainda ser questionado e a aplicação efetiva dessa redução vai depender tanto do resultado político quanto também do entendimento jurídico, conforme a Corte ali, o Supremo Tribunal Federal. Kennedy, segue aqui com a gente. Ontem a gente falou aqui no 18 horas, você trouxe pra gente aquela confusão em Brasília do deputado federal Glauber Braga, lá do Rio de Janeiro, que ele inclusive agora registrou um boletim de ocorrência contra o presidente da Câmara, Hugo Mota. Como é que tá essa atualização? Então, foi tipo aquela trilha sonora da Grande Família, sabe? Essa família é muito uma unida, grande confusão. Também muito... Então, foi muita confusão, briga, pancadaria, pessoal, o Glauber segurando na mesa ali para não sair da cadeira do presidente Hugo Mota. E o fato é que tudo isso deixou o filme dele ainda mais queimado. O Glauber Braga, ele já protagoniza diversos episódios na Câmara dos Deputados e esse ele é só mais um deles. Eu acho que faz parte do show dele, né? Com certeza. A esposa dele também tem essa mesma pegada, também estava lá junto, praticamente no Mata-Leão, junto com o marido dela, tentando tirar os seguranças do Poder Judiciário. E o fato é que agora os aliados do deputado já têm falado, inclusive que nos bastidores, esse ato radical de ocupar a cadeira do presidente Hugo Mota, ele foi praticamente assim o finalmente, chegou nos limites e aumentou drasticamente as chances do deputado ele ter a cassação. E o clima é de praticamente uma certeza absoluta que os parlamentares eles devem votar a cassação e é algo praticamente irreversível, ou seja, é muito provável que ele seja cassado mesmo por conta de mais um episódio que ele protagonizou lá na Câmara dos Deputados. Lembrando que em 2024 ele chegou até a agredir um integrante do MBL e naquela ocasião as chances de ele ser absolvido já era difícil e agora piorou ainda mais. Inclusive, segundo analistas, esse plano do Glauber era para poder utilizar esses 60 dias concedidos após aquela greve de fome que ele também chegou a fazer lá na Câmara dos Deputados, para poder articular apoios ali dos deputados federais e tentar reduzir essa pressão em cima da cassação. Só que daí ele teve uma estratégia ousada, achou que iria pegar, mas não pegou e é muito possível que agora ele pegue o seu banquinho e saia de mansinho, Karime e Nathalie. Vamos aguardar. Nathalie, vamos lá. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou hoje a tal proposta polêmica também, que acaba com a escala 6x1 e reduz a jornada semanal de trabalho, que a jornada máxima reduziu de 44 para 36 horas. É isso, Nathalie. Será que alguém fez o estudo de impacto econômico? Enfim, vamos lá. Como é que pega? Principalmente como é que vai fiscalizar isso, né? Quem é que vai fiscalizar? Enfim, cada empresa vai fazer, como é que vai ser? Ou deve ser apenas o primeiro passo, vão ter aí não sei quantos anos para adaptação, porque é preciso fazer conta. Tem muita discussão ainda para ser feita em torno desse caso, né? Mas hoje a CCJ realmente avançou ali nas suas negociações quando a gente fala ali da extinção da escala 6x1. Como a Karime já adiantou, a gente sai aí de 44 horas semanais para chegar até 36 horas semanais. E a maioria ali dos senadores defendem que mais de 150 milhões de brasileiros devem ser beneficiados. Não somente os trabalhadores, mas eles dizem ali também que famílias, até quem emprega, já que a redução da carga horária vai poder movimentar cada vez mais a economia e transformar a dinâmica social do Brasil. Essa é a visão da maioria. Essa é uma visão linda, né, gente? Utópica, porque quem que vai pagar isso? Na teoria tudo é lindo. Gente, são horas trabalhadas. A empresa, infelizmente, é uma empresa que trabalha com lucro. Somos assim, toda empresa trabalha com lucro. Vão fazer o quê? Escalas? Como é que vai ser isso? Lá no fim, lá na ponta, isso é lindo, lógico, todo mundo, a empresa. Mas esse trabalhador vai diminuir o salário dele? Se diminuir, ele não vai. Lembrando ele não vai pagar. Que o
empresário já paga a maior taxa tributária do mundo. Um funcionário, ele é um gasto absurdo para esse empresário. Um CLT, para o empresário pagar todos os impostos, todas as taxas desse funcionário, ele paga assim mais que o dobro do salário dele. Aí, vai movimentar a indústria de lazer. Com que dinheiro esse CLT vai ter? Gente, se hoje em dia vai reduzir o salário. Se hoje em dia já está difícil, isso é muito lindo. Se hoje em dia, gente, você ir para um cinema já é difícil, mesmo se essa redução aí de 6x1, já é difícil. Depois dessa aprovação, como é que vai ser? A vida cultural é muito cara, vai para um teatro, vai para um cinema, é tudo muito caro. É lógico que a gente sabe que a saúde mental das pessoas conta, claro que conta. Todo mundo precisa ter tempo de qualidade em casa, com a família, mas não às custas, de repente, de uma diminuição de salário ou de demissões. É preciso que se faça isso com muita cautela, com muita e com planejamento. O que parece é que foi um oba-oba, uma bandeira de somos todos felizes, olha que utopia linda. Claro que é, todo mundo precisa de um descanso maior. A gente está evoluindo nessa escala de trabalho, né? Já foi muito pior, ok, mas é preciso que haja um planejamento. Mas aí agora, Karime, a expectativa é que, né, já que avançou a discussão, chegou no plenário, onde o debate realmente promete agora ser mais amplo, mais acalorado, até porque a gente vai ouvir ali diferentes opiniões de diferentes lados, especialmente porque realmente o tema, como você estava falando, explicando aí para os nossos ouvintes, realmente envolve um impacto econômico muito grande. A gente não fala só de direitos trabalhistas, a gente fala realmente de mudanças profundas na nossa economia. Como é que essas pessoas realmente vão viver com toda essa mudança? Isso não vai trazer um impacto muito grande pro bolso dessas pessoas, mas a próxima etapa agora, sem dúvida, é realmente trazer mais articulação, mais negociação pra gente saber como é que vai ficar. Acaba ou não a escala 6x1? E aí, Karime? Tem que fazer planejamento, gente. Quem tem que responder isso é o empresário, é o microempresário. Gente, um pequeno empreendedor abre a porta num dia e fecha no outro. Tamanho peso da carga tributária. Além de todos os impostos que esse empreendedor ele paga, de novo, um CLT sai muito caro. Então é preciso, vai ter uma compensação? Não vai ter? Ele vai poder fazer escala de trabalho? É preciso planejamento. A utopia é muito bonita, só que no pé do chão, o pé no chão, no dia a dia, a gente precisa botar comida na mesa e esse empresário precisa pagar as contas. O governo vai aliviar os impostos desse empresário para que ele possa fechar as contas dele no fim do mês? Enfim, vamos ver. Vão debater sobre... São ideias. Debater ideias é maravilhoso. A gente tem ideias diferentes. Só que a gente debate antes de aprovar, né? Não é depois de aprovado. Pois é. A gente tem que debater agora planejamento, planilha, tem que fazer conta. Não é assim. Vamos aguardar, né, Nathalie? A gente segue acompanhando. Muito obrigada, Nathalie Moraes, Kennedson Paz. Você está ouvindo 18 horas. E daqui a pouco aqui no 18 horas, mais da metade da exploração de madeira no Amazonas é feita de forma ilegal. É o nosso assunto em instantes. 18 horas. Trânsito. Agora em Manaus, 6h33. Vamos saber como é que está a volta para casa com André Meirelles. Boa noite, André. Muito boa noite, Karime, Kennedson, aos ouvintes. Olha, as informações é aqui pela Avenida Humberto Calderaro, trânsito carregado, pesado, desde as proximidades do shopping Manauara. E também com a ajuda do CCC, que são as câmeras aqui de cooperação da cidade, a gente tem informação da Avenida Constantino Neri com a Rua da Maromba, no sentido volta para casa, também o trânsito está pesado, aquele trânsito, né, congestionado. E também na Avenida Torquato Tapajós com a Max Teixeira, já mais lá para a zona norte da capital amazônica, o trânsito segue carregado. Outro ponto também de congestionamento é ali pela Avenida Altasmirim com a Rua Penetração 2. Quem passa ali em vários trechos, por conta também do semáforo, vai encontrar dificuldades para trafegar no local e muita lentidão. E também aqui para encerrar, a gente tem as informações da Avenida Djalma Batista, né, ali bem próximo ao Shopping Plaza, né? Antes do Shopping Plaza, na verdade, tem retenção toda para quem está voltando para casa no sentido centro-bairro. Volto com vocês. Muito obrigada, André Meirelles. 18 horas.
Previsão do tempo. E agora vamos saber a previsão do tempo com ela, Vanessa Lima. Boa noite a todos que acompanham a previsão do tempo aqui com a gente no 18 horas. Quarta-feira quente, abafada, com os termômetros batendo os 34 graus. E a previsão para a noite de hoje indica céu limpo, estrelado, com poucas nuvens e baixa ou nenhuma previsão de chuva. E agora vamos falar sobre o clima de amanhã, 11 de dezembro, quinta-feira. Segundo o Clima Tempo, a quinta começa com sol forte e ao longo do dia o calorão domina com sensação térmica que pode chegar aos 36 graus. À noite, o céu fica parcialmente nublado com aumento de nebulosidade e chance de 20% de chuva. Nada forte, mas o suficiente para refrescar depois de uma quinta-feira bem quente. A temperatura nessa quinta varia entre mínima de 27 e máxima de 34 graus. E a umidade relativa do ar fica em torno de 52 a 87%. Mix. Agora, gente, a gente vai mudar um pouquinho de assunto aqui pra gente falar de um assunto que com certeza é importante, Karime. 62% da madeira retirada do Amazonas é ilegal, gente. E o que revela o estudo do IMAZON, o Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia. Além disso, 13% da retirada de madeira aconteceu em áreas protegidas. E quem traz os detalhes pra gente agora sobre esse alerta é a repórter Odineia Araújo. Odineia, que números são esses que preocupam tanto os especialistas, hein? Bom, os números alarmantes são de agosto de 2023 a julho de 2024 e representam 62% da exploração madeireira no estado, como vocês falaram. No intervalo de um ano, foram 68 mil hectares explorados, sendo que 42 mil hectares não tinham licença ambiental, de acordo com Camila Damasceno, que é pesquisadora do IMAZON, o Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia. Ou seja, 62% da retirada de madeira no estado é ilegal. Se comparado com o período anterior, que é agosto de 2022 a julho de 2023, houve um aumento significativo de 9% na ilegalidade. Em relação à atividade autorizada, o estado do Amazonas passou de 11,3 mil hectares no período de agosto de 2022 a julho de 2023 para 26 mil no período de agosto de 2023 a julho de 2024. Além disso, quase 6 mil hectares foram retirados de áreas protegidas, como terras indígenas e unidades de conservação. O estudo também alerta que mesmo com uma pequena queda nas áreas protegidas, o estrago foi o equivalente a mais de 5 mil campos de futebol destruídos dentro de áreas que deveriam ser preservadas. 2 municípios concentram a maior parte desse crime ambiental aqui no Amazonas, Boca do Acre e Lábrea. De acordo com a pesquisadora do IMAZON, Camila Damasceno, juntos eles somam 75% de toda a exploração ilegal de madeira no estado. O líder do ranking, Boca do Acre, teve cerca de 20,5 mil hectares explorados irregularmente, o que corresponde a cerca de metade do total. Já Lábrea, que ocupa o segundo lugar do ranking, teve cerca de 10,9 mil hectares explorados de forma irregular, o que corresponde a 26% do total. Esses municípios ficam dentro da região de expansão agropecuária chamada Macro, que faz divisa com os estados Amazonas, Acre e Rondônia, e também na área de influência da BR-319. Por isso, indicamos que essa exploração de madeira nesses territórios pode indicar um desmatamento futuro para grilagem ou produção de grãos e de gado. O IMAZON afirma que os dados mostram que o governo já tem informações suficientes para fiscalizar. O que falta é mais ação. Volto com vocês. Você está ouvindo 18 horas. E agora, Karime, vamos trazer aquela atualização do caso, gente, do assassinato da influenciadora digital Isabel Simplício. O acusado pelo crime, o José Brito, ele foi encontrado morto, Karime. Foi sim, Kennedson Paes. Segundo a polícia, o corpo de José Brito foi encontrado num ramal no bairro do Tarumã. Ele estava amarrado dos pés até o pescoço, com uma corda grossa. Apresentava perfurações dos olhos. O repórter André Meirelles traz os detalhes pra gente. Boa noite, André. Muito boa noite. Olha, o corpo foi encontrado na manhã dessa quarta-feira em um ramal ali no bairro Tarumã, na zona oeste de Manaus. Segundo a polícia, o homem teve os olhos perfurados e a suspeita é de execução. Nenhum suspeito foi preso ainda. O delegado Fábio Martins, da Delegacia de Homicídios,
falou aí sobre o caso. Esse caso acontece a extinção da punibilidade. Então, realmente sobre o crime da senhora, né, que foi morta por ele, esse crime de pegação sobre esse homicídio aqui, que agora é o trabalho da DHS. Olha, Isabel era conhecida como Bebel Aventureira, a mãe da influenciadora Isabelle Aurora, que foi encontrada morta aí ontem, né, terça-feira, no sítio onde ela morava, e ela foi encontrada ali com sinais de espancamentos na cabeça, enforcamento e ferimentos nos olhos feitos com faca. Ela não tinha um relacionamento há cerca de 1 ano com José Brito. O corpo dele foi localizado depois de informações sobre o paradeiro e apresentava 4 disparos na cabeça e 1 nas costas. Os agentes do Instituto Médico Legal foram acionados para a remoção. As investigações seguem para saber quem são os autores da morte de José Brito. Volto com vocês. Você está ouvindo 18 horas. Agora, o absurdo, não é, Kenneth? É que quem investigou, quem pegou, quem conseguiu capturar não foi a polícia. Segundo relatos, foram criminosos. Então, ou seja, mais uma vez a gente vê o resultado de uma polícia, de uma segurança pública que não tem investimento, que não recebe o cuidado e o repasse em dinheiro mesmo, em verba que deveria receber na gestão de Wilson Lima. Com certeza, Karime. A gente percebeu ontem, inclusive toda a movimentação ontem à noite, estava havendo uma movimentação muito grande ali próximo ao Conjunto Vive Melhor, na área da Zona Norte de Manaus. Foram horas de buscas pelas equipes da Polícia Militar, que tinham apenas algumas informações, Karime, preliminares. E a gente consegue visualizar, através de todo esse cenário, que a Polícia Civil do Estado do Amazonas, ela não tem uma inteligência, não tem todo um aparato, não tem uma tecnologia suficiente para poder localizar criminosos. E aí a gente passa por uma vergonha como essa. Pra mim é uma vergonha, Karime. Não sei pra você. Pra mim é uma vergonha. A polícia que tem a capacidade, teoricamente deveria ter a capacidade técnica, deveria ter todas as instrumentações possíveis para que isso fosse executado. Não consegue, e aí o crime organizado vai lá e faz justiça com as próprias mãos. É algo que realmente chama a atenção e envergonha muito, gente, mas muito mesmo, esses órgãos de segurança do Estado que estão perdendo para crime organizado, gente. 18 horas. E agora, Karime, mudando um pouquinho de assunto, relaxar, nós vamos dar aquela respirada, mas nem tanto assim, porque olha só, gente, depois de 3 dias sem energia elétrica em vários bairros daqui da nossa cidade de Manaus, com a população protestando sobre a falta de energia, falta de eficiência da Amazonas Energia, a concessionária que afirma que quase 100% das casas e comércios já tiveram o serviço restabelecido, Karime. Pois é, Kenneth, a pergunta que não quer calar, né? Como é que os clientes se sentiram, né? Como é que eles conseguiram passar esses dias inteiros sem energia, sem satisfação, e o que a gente sabe, vão ficar no prejuízo se tiver algum equipamento, comida, remédio e até prejuízo de saúde. Ficar 3 dias sem energia para as pessoas acamadas que precisam de um suporte de equipamentos. Quem traz pra gente os detalhes é o repórter André Meirelles. Muito boa noite a todos. Olha, a chefe do Departamento Jurídico do Procon Amazonas, Raquel Lima, explica quando o cliente que se sentiu lesado pela falta de energia elétrica pode solicitar ressarcimentos do prejuízo. A legislação vigente prevê 3 hipóteses de ressarcimento decorrentes da falta de energia. O primeiro é o ressarcimento compensatório, que é relacionado ao período que o consumidor ficou sem energia. O segundo é o ressarcimento por danos elétricos, previsto na Resolução 1000 da ANEEL. O consumidor tem até 5 anos para solicitar esse ressarcimento, que é aquele que causa danos aos equipamentos elétricos. E o terceiro é o previsto na Lei 7926, recente agora, de novembro, que prevê que, no caso de perecimento de alimentos decorrente da falta de energia elétrica. O advogado em direito à causa trabalhista, Abraão Guimarães, explica como o consumidor que teve prejuízo pela falta de energia elétrica pode entrar com uma ação judicial contra a empresa depois de ter registrado ali uma reclamação no Procon. Para ingressar com ação judicial, buscando indenização por danos materiais, quando aplicável também danos morais, por esse período aí que ficaram sem esse serviço essencial. E algumas pessoas ficaram sem energias, mas não tiveram ali impedimento financeiro. Então,
possível solicitar um desconto na fatura de energia proporcional ao período que ficou suspenso. Essa solicitação pode ser feita diretamente junto à Amazonas Energia ou pela ANEEL. E o consumidor tem direito à compensação. Olha, o advogado explica também como solicitar descontos na conta de energia elétrica pelos dias ali sem o serviço prestado pela concessionária. Deve documentar tudo, registrar as reclamações e pedir o abatimento da conta. Se tiver prejuízo, procurar um advogado. Então, como é um serviço essencial, não pode ficar com falha por muito tempo. A Raquel Lima, do Procon, ressalta que caso a empresa não cumprir com a parte do ressarcimento, pode sofrer consequências. A empresa tem 30 dias para dar uma resposta e providenciar o ressarcimento. No caso de negativo, a empresa deve fundamentar justificadamente por que negou. E se a empresa não atender esse prazo de 30 dias, existe uma multa que será aplicada a ela. Por meio de nota, a empresa disse que reforçou em mais de 100% o efetivo e segue com as equipes na rua trabalhando noite adentro para normalizar o fornecimento. Mas em algumas ruas, a população continua relatando o problema da falta de energia e a gente segue acompanhando o caso. Volto com vocês. Você está ouvindo 18 horas. Gente, agora uma notícia boa para dar aquela animada, Karine. Olha só, gente, a reserva de vagas nas creches da Prefeitura de Manaus acontece agora, gente, entre os dias 6 e 13 de janeiro, ou seja, tá bem pertinho, vai ser logo ano que vem aí, 6 e 13 de janeiro, por meio da inscrição do site das inscrições da creche. É a inscrição creche CEMED, gente, que é o manaus.am.gov, beleza? Voltando para você anotar aí, inscrição creche CEMED.manaus.am.gov. Os números de vagas para crianças são de 1 ano até 3 anos, ampliando ali em mais de 6 mil o número de creches, Karime, que serão distribuídas para a nossa cidade de Manaus. São 16 mil vagas em creche ao todo, Karime. Exato, e para as crianças de 1 a 3 anos será ampliado o número de vagas até 6 mil vagas. Então, o endereço, vamos lá, vamos reforçar, anota aí, é inscrição, mas é inscricão, né? A-O sem o tio e sem ser cedilha. Inscrição creche CEMED.manaus.am.gov. Anota e fica lá no calendário de 6 a 13 de janeiro, como o Kennethson falou. A lista das crianças selecionadas vai ser publicada no site de inscrições e no site da CEMED no dia 20 de janeiro. O período de confirmação da matrícula diretamente na creche escolhida será de 21 a 27 de janeiro. É importante os pais confirmarem a vaga, pois as crianças do cadastro reserva vão poder ser chamadas caso haja vagas remanescentes. E aí, em caso de dúvidas, os pais eles podem ter esclarecimentos pelos seguintes canais de comunicação. Preste atenção no telefone 0800 092 5050. Mais uma vez, 0800 092 5050. E no WhatsApp, que é o número 800 092 também 5050. E o e-mail seduc.atende@seduc.net.gov. 18 horas. Gente, economia, segura o bolso, tá? Porque a famosa cesta natalina deve ficar 4,5% mais cara em comparação com o ano passado, tá? Os dados são do Índice de Preços ao Consumidor da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas. O valor já parte aí dessa a ceia de Natal, digamos, de R$ 453,06. E nós já temos aquele vilão, né, Karime, que é o peru, gente. Ele é um dos principais vilões dessa cesta agora natalina, que disparou 13%. A azeitona verde com caroço, que subiu mais de 12%, e até a tradicional caixa de bombom, gente, que todo mundo adora, que ficou quase 11% mais cara. Está cada vez mais complicado a gente montar aquela cesta toda formosa, Karime, sem estourar o orçamento, com certeza. A ceia de Natal tá mais cara mesmo. Vanessa Lima traz pra gente os detalhes a respeito desse aumento de preços. Vanessa, boa noite. Então, a solução, como sempre, é ir substituindo os itens. Por exemplo, ao invés de um Chester, faz um frango aí bem temperado. Frango desossado, no forno. Exato, uma receita mais caprichada, digamos assim, né? Mas tudo o quê? Pra gente manter a tradição, não é isso? Da ceia de Natal.
Então, Karime, Kennedy e ouvintes, a saída continua sendo aquele truque clássico. Trocar os itens que dispararam de preço por alternativas mais em conta, sem perder o clima da tradição, já que a famosa cesta natalina está 4,5% mais cara esse ano. Segundo a prévia do Índice de Preços ao Consumidor, IPC, calculado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, FIPE, o preço médio da cesta sai a partir de R$ 453. A boa notícia é que o aumento foi menor do que o do ano passado, quando passou dos 9% de aumento. Mas claro, ainda dá aquela apertada no bolso de quem quer manter a mesa farta. E olha quem puxou a fila das altas. O peru, com mais de 13% de aumento, seguido de perto pela azeitona verde com caroço, que subiu mais de 12%. A caixa de bombom também não ficou de fora e encareceu quase 11%. Agora, se tem um item que veio para salvar o orçamento, foi o azeite de oliva extra virgem, que ficou mais de 23% mais barato. Uma queda bem diferente do que vimos no Natal do ano passado. Para a chefe Gisele Camargo, a dica é apostar na criatividade e aproveitar as promoções de outros itens da mesa. Dá sim para montar uma mesa bonita e gostosa gastando menos. O truque é planejar um pouco e usar a criatividade. A gente pode trocar os itens mais caros, por exemplo, o peru e o chester, por versões mais em conta, a ave natalina. Aproveitar promoções e apostar em pratos caseiros. Também vale equilibrar, usar um pouco de proteína e caprichar nos acompanhamentos, que deixam uma mesa cheia e colorida sem pesar no bolso. Aí a gente consegue ter um Natal delicioso. A FIPE também analisou outros produtos típicos da época, mas que não entram na cesta padrão. O chester foi o destaque de alta, com quase 14% de aumento. Já alguns itens deram uma trégua. O sorvete e o pêssego ficaram cerca de 7% mais baratos. Para a economista Michele Aracati, o aumento passa pela lei da oferta e da procura por causa da época do ano. A natalina, ela vem aí trazendo principalmente produtos que são oriundos de outros países, são produtos importados, que tem aí relacionado aí com a questão do dólar. Nós temos também alguns produtos que não fazem parte da nossa cesta de consumo, mas que são consumidos especificamente nesse período. Então isso faz com que a gente tenha aí aquela relação de demanda e de oferta. Então é um período em que a gente demanda muito desse produto, consequentemente a gente tem um preço elevado desse produto. No fim, a ceia continua especial, só que com escolhas bem mais pensadas para não pesar tanto no nosso bolso, né, gente? Volto com vocês. Você está ouvindo 18 horas. Economia. Vamos aos indicadores econômicos de hoje, gente. O dólar fechou em alta de 0,34%, cotado aos R$ 5,43. O euro fechou em alta de 0,17% aos R$ 6,32. O Bitcoin fechou em alta de 4,48% aos R$ 510.842. O Bovespa fechou em queda de 0,13% aos 157.974 pontos. E levantamento divulgado hoje pelo IBGE revela que a produção industrial no Amazonas cresceu 4,1% em outubro de 2025, em comparação com o mês de setembro. No acumulado do ano, o aumento foi de 1,3%. Os dados são da pesquisa industrial mensal Produção Física Regional. E a produção de motocicletas registradas até novembro já supera o total de 2024. Entre janeiro e novembro, foram mais de 1.850.000 unidades produzidas aqui no Polo Industrial de Manaus, um volume que é 3,9% maior que registrado no mesmo período do ano passado. E por falar em bom desempenho, o Polo Industrial de Manaus deve fechar o ano com faturamento recorde de 225 bilhões de reais, superando os 204 bilhões registrados em 2024. Isso com certeza vem depois do saldo positivo de outubro, que teve o maior faturamento do ano, como explica agora André Meireles. É isso mesmo, boa noite. Olha, o Polo Industrial de Manaus, o PIN, deve fechar o ano de 2025 com 225 bilhões de reais em faturamento, um salto expressivo na comparação com 2024. Segundo a Suframa, só em outubro o PIN bateu pelo segundo mês consecutivo o maior faturamento do ano, 21,4 bilhões de reais. Então, no acúmulo de janeiro a outubro, o PIN já movimentou 189,5 bilhões de reais, que é um crescimento de
9,8% em relação ao mesmo período de 2024, como explica pra gente o superintendente da Suframa, Bosco Saraiva. Seguimos, portanto, a cada mês quebrando novos recordes favoráveis ao polo industrial de Manaus. E a mão de obra segue acima de 131 mil trabalhadores no chão de fábrica. Essa é a política industrial do governo do presidente Lula para a Zona Franca de Manaus. Então tá aí, o principal motor desse avanço foi aí a manutenção dos incentivos fiscais na Zona Franca, na reforma tributária, além da qualidade dos produtos fabricados no polo. Segundo Bosco Saraiva, a nova legislação garantiu a segurança jurídica que os investidores procuravam há décadas e aí acabou permitindo planejamento e crescimento constante. Volto com vocês. Você está ouvindo 18 horas. Um caso de raiva animal foi confirmado em Presidente Figueiredo e acendeu o alerta das autoridades sanitárias do Amazonas. O que isso significa para os cuidadores e também para a população da região, Karime? Então, Kennethson, que medidas estão sendo tomadas para evitar que a doença se espalhe e quais os cuidados que as pessoas devem ter a partir de agora? Quem traz pra gente é o Dinéia Araújo. Então, Dinéia, existem riscos nesse caso? Quais são esses riscos? Sim, riscos existem, mas as medidas já começaram a ser tomadas. A Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Amazonas, a ADAF, confirmou um foco de raiva em animal de produção no município de Presidente Figueiredo após a morte de 2 bezerros com sintomas suspeitos de raiva. A suspeita foi comunicada pelo próprio dono da propriedade e as amostras foram analisadas pelo LACEN, que é o Laboratório Central de Saúde Pública do Amazonas. Com a confirmação, equipes da ADAF foram até o local e iniciaram ações de controle, como a vacinação obrigatória de bovinos, cavalos, cabras e ovelhas, além da fiscalização e comprovação das vacinas aplicadas. A agência também está orientando que qualquer pessoa que tenha tido contato com os animais doentes deve procurar atendimento médico imediatamente. Outro trabalho em andamento é a captura de morcegos hematófagos, que são os principais transmissores da raiva em áreas rurais. As equipes estão mapeando possíveis abrigos desses morcegos nas propriedades vizinhas, num raio de até 12 quilômetros. A médica veterinária Larissa Carvalho, coordenadora do Programa de Controle da Raiva da ADAF, explica que o trabalho também envolve orientação direta aos produtores. No momento, a ADAF está realizando ações no foco e perifoco, como educação sanitária, vacinação dos animais suscetíveis e também captura de morcegos hematófagos. Frisamos sempre que é necessário que os produtores sempre realizem a vacinação de forma profilática, a fim de conseguir evitar a incidência da doença na sua propriedade. A raiva é uma doença grave que atinge o sistema nervoso e pode ser transmitida dos animais para os humanos. A orientação é que qualquer caso suspeito seja comunicado imediatamente à ADAF. A denúncia pode ser feita pelo telefone 9299380-9174. Repetindo, 9299380-9174. Volto com vocês. 18 horas. Esporte. Vamos falar agora de esporte, Karime, porque hoje... Mengou, mais um título, Karime. gente. Mais um título, gente. O Flamengo levou hoje o Derby das Américas, mais uma taça para a coleção e com certeza, Karime, mais milhões também para o cofre. Você sabia, Karime, que com essa vitória do Flamengo, que venceu o Cruz Azul por 2-0 hoje, gente, ainda há pouco, foram inclusive 2 gols do Arrascaeta, viu? Garantiu, além do título de Derby das Américas, o Flamengo, ele segue firme, Karime, nessa Copa Intercontinental, agora com mais de 2 milhões de dólares na conta e com certeza de olho na final, que vai levar mais grana ainda, Karime, mais 5 milhões de reais e a temporada soma no total 350 milhões de reais em premiações. Tá com grana, hein, Karime? Tá lindo, tá com taça, tá com medalha de campeão e tá cheio de tutu, tá com muita grana. Bom, vamos lá, o Flamengo venceu o Cruz Azul por 2-1 num jogo que teve muita intensidade, alta pressão, adversário, é claro, a
A estrela, como você falou, foi Arrascaeta, brilhando mais uma vez, autor dos 2 gols do Flamengo, um em cada tempo, com uma qualidade técnica que só tem campeão. E agora, Karime, o Flamengo enfrenta o Pirâmides do Egito no Campeonato Mundial. A partida é agora no próximo jogo, no próximo domingo, 1h da tarde, horário daqui de Manaus. E quem vencer esse confronto vai encarar nada mais, nada menos que o campeão europeu Paris Saint-Germain na final, que acontece na próxima quarta-feira. Exatamente, aqui na terrinha, o Cruzeiro e Corinthians entram em campo no Mineirão às 9h30 da noite para abrir a briga por uma vaga na final da Copa do Mundo. O jogo de volta é no domingo na Neoquímica Arena, em São Paulo. E quem passa pega Vasco ou Fluminense, que fazem o primeiro jogo amanhã no Maracanã. E vale muito, tá? Título Libertadores e uma premiação de mais de 77 milhões de reais pro campeão. E aqui pelo Amazonas, quem está se reforçando é o Manaus Futebol Clube, gente, que segue anunciando nomes pro ano que vem. Agora foi a vez do atacante Davi Luiz, de 30 anos, que veio do Juventus, lá de Jaraguá. E também lá mais um deles é o meia Neco, de 24 anos, que chega agora das terras gaúchas. E o time que está se armando para tentar evitar surpresa ano que vem, com certeza chegar muito forte para a temporada, Karine. Kennedy, que não ficou atrás, foi a onça pintado. O Amazonas Futebol Clube trouxe o volante Jonas Lucas, de 25 anos, que estava no Brusque. O jogador chega para somar no Amazonense, Copa Norte, Copa Brasil e Série C. 18 horas. Trânsito. Vamos para a última rodada de trânsito. André Meirelles, como é que está a volta para casa? Boa noite a todos mais uma vez. Olha, na Avenida Altaz Mirim, com a Rua Penetração 2, o trânsito segue congestionado com filas longas e também uma movimentação bem lenta nesse trecho. Na Avenida de Alma Batista, para quem vai no sentido centro-bairro, ali no cruzamento com a Rua Pará, a situação também é de lentidão. Muitos veículos pela via, tem pontos de retenção. E pela Avenida Constantino Neri, nas proximidades da Rua da Maromba, o trânsito segue carregado com movimentação intensa e demora no deslocamento. Já aqui pela Avenida Humberto Calderaro, o trânsito já é mais tranquilo. Volto com vocês. Muito obrigada, André Meirelles. Seguimos agora direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. O Instituto Municipal de Mobilidade Urbana está combatendo irregularidades no trânsito de Manaus nesse período de grande movimentação comercial. Na terça-feira, na Zona Leste, 437 veículos foram abordados, resultando em 79 autuações e 28 remoções para o parqueamento. A proposta é garantir o trânsito fluindo com segurança, organização e respeito às normas nos principais corredores de trânsito da cidade. Os agentes estão percorrendo corredores viários considerados polos geradores de tráfego e realizaram monitoramento em todas as ruas do centro. O trabalho já resultou em 23 autuações relacionadas principalmente a estacionamento irregular. Garantir que as leis de trânsito nas ruas de Manaus sejam cumpridas, ainda mais nesse período de fim de ano, beneficia a todos. E não apenas quem usa veículos particulares. A circulação dos ônibus também melhora e todos acabam beneficiados com o trânsito fluindo melhor. As ações devem ser mantidas ao longo do ano, pois acabam educando, por bem ou por mal, os motoristas que não gostam de cumprir as leis. 18 horas. 7h01, 18 horas de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Um beijo, gente. Até amanhã. Boa noite, Kennedy Paz. Boa noite, Karime. Boa noite a todos vocês que ficaram até aqui com a gente no 18 horas. Não esqueça de seguir a gente no Instagram, no @18horasnews. Até amanhã. Tamo junto. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.